Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Gina Manrique. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2017, na Colômbia. Gina Paola Manrique Quintero nasceu no dia 3 de setembro de 1979, em Neiva, na Colômbia. Quando ela ainda era um bebê, os seus pais se divorciaram. A sua mãe iniciou um novo relacionamento com um homem chamado Rodrigo Manrique, que desempenhou o papel de pai da Gina durante toda a vida dela. Ela, inclusive, passou a utilizar o sobrenome dele. A Gina teve 5 irmãos e ela foi descrita como uma criança muito alegre e ela se destacava pelas boas notas na escola. E a Gina ela não tinha muito contato com o pai biológico, porém eles costumavam se falar ao telefone em algumas ocasiões. E quando ela estava com 16 anos, ela pediu para o pai para que ele ajudasse ela a conseguir um emprego. E o pai dela, que se chama Samael, ele morava em Bogotá na época e ele tinha uma empresa em Bogotá. Então ele conseguiu um emprego para a filha na empresa dele. A Gina ela se muda para a capital e ela também começa a frequentar a universidade, onde ela estudou administração de empresas. E quando ela estava com 22 anos, ela iniciou um relacionamento com um jovem que ela conheceu também na universidade. A Gina acabou descobrindo que estava grávida, então ela teve a sua primeira filha. Porém, pouco tempo após ter a menina, o relacionamento dela com o pai da criança terminou. E o nome desse homem não foi revelado, mas ele era peruano, então ele teria voltado para o Peru. E não manteve mais contato nem com a Gina e nem com a filha dele. Tempo depois, a Gina conheceu um outro homem chamado Edgar. O Edgar também trabalhava na empresa do pai dela. E o Edgar, na época, estava estudando publicidade. O pai da Gina ele considerava o Edgar um homem trabalhador e muito responsável. A Gina e o Edgar eles não chegaram a casar oficialmente, mas eles foram morar os dois juntos, eles passaram a viver juntos e o Edgar ele assumiu a paternidade da filha da Gina. E quando o casal terminou a universidade, a família foi morar na China. Lá, a Gina teve muito contato com veículos ecológicos que funcionam com energia elétrica, e então ela teve uma ideia de negócio. Então eles voltam a Bogotá, onde ela abre uma empresa que vendia bicicletas e motocicletas elétricas. E o negócio foi um sucesso. E quando estava com 30 anos, a Gina ela teve seu segundo filho, dessa vez um menino, junto com o Edgar. E nessa época a Gina já havia aberto 29 filiais da sua empresa por toda a Colômbia. E o Edgar ficou responsável por gerenciar 3 dessas filiais. E a Gina também costumava fazer muitas viagens para a China para poder se atualizar e fechar alguns negócios. E enquanto estava em uma dessas viagens, a Gina ela recebeu uma ligação e a pessoa disse a ela que quando ela não estava, o Edgar deixava os filhos aos cuidados da mãe dele. Então saía com uma ex-namorada. A Gina obviamente ficou muito abalada com isso e quando ela voltou para casa, ela confrontou o Edgar com essa informação, mas ela acabou o perdoando. A família acabou se mudando para uma cidade chamada Cali, também na Colômbia. E nessa época a Gina ela era vista como uma empresária de muito sucesso. Ela inclusive tinha alguns comerciais na TV onde ela vendia ali os produtos da empresa dela. Mas quando tudo parecia ir bem para Gina, novamente ela descobre mais uma infidelidade do marido. Dessa vez ela flagrou seu marido atraindo com uma de suas irmãs. A irmã da Gina se chama Cláudia. Porém, mais uma vez a Gina perdoou o Edgar. Então, em uma determinada ocasião, o governo colombiano ele adotou uma série de medidas em relação a motocicletas. Isso acabou afetando as vendas da empresa da Gina. Antes ela vendia cerca de 10 motocicletas por dia e após essas medidas ela passou a vender apenas uma motocicleta por dia. Mas apesar disso, a Gina ela não desanimou e ela tentou encontrar uma solução para esse problema. Mas em 2016 a Gina se deparou com um problema muito maior. Ela viu seu marido, Edgar, saindo do banheiro com uma de suas sobrinhas, a filha da Cláudia. E a menina era menor de idade, então a Gina perguntou a Cláudia se ela tinha percebido algo de diferente na filha dela. E ela chegou a conversar, questionar algumas coisas ali a menina, mas a menina negou que tivesse acontecendo qualquer coisa entre ela e o Edgar. Então eles resolvem levar a menina num psicólogo.
E é através desse psicólogo que eles descobrem que a menina estava sendo abusada há mais de um ano pelo Edgar. Apesar da Cláudia negar, muitos familiares acreditam que a Cláudia sabia sim dos abusos e que ela usava isso para chantagear o Edgar. Então, após 12 anos juntos, a Gina se separa do Edgar. Ele continuou morando em Cali e já a Gina voltou à sua terra natal, em Neiva, para poder morar ali mais perto da sua família. Lá a Gina comprou uma casa. O Edgar ia quase todos os fins de semana visitar o filho. E a Gina iniciou um novo relacionamento com um homem chamado Andrés. E ela não contou sobre esse novo relacionamento para o seu ex, o Edgar, porque ela tinha medo de como ele ia reagir a isso, já que ela acreditava que ele tinha uma postura muito possessiva em relação a ela. E é dito por algumas pessoas que o Edgar ele achava que ele e a Gina iam voltar a ficar juntos. Mas a Gina tinha certeza que ela não ia aceitar o Edgar de volta. No dia 17 de novembro de 2017, a Gina tinha saído para um encontro com seu namorado e eles foram a uma festa. Porém, o Edgar tinha mandado diversas mensagens para ela naquela madrugada. E ele dizia nas mensagens que os dois precisavam conversar sobre os filhos deles e que ele estava na casa dela à espera que ela chegasse. E então, pouco depois das 3 da manhã, do que já seria o dia 18, que era um sábado, a Gina e o namorado pegam um táxi de volta para casa. Porém, ela fala pro namorado que ela ia descer uma quadra antes da casa dela, para que o Edgar não visse junto com ela. Então é o que ela faz, e o Andrés chega a vê-la entrando em casa, e depois ele segue no táxi para a casa dele. Já na manhã do dia 18 de novembro, Ruth, que era uma senhora que trabalhava ali na casa da Gina, e ela também dormia no local, ela tinha um quarto na casa. Ela acorda bem cedo para poder ali começar suas tarefas diárias. E então ela encontra uma cena terrível. Ela vê a Gina sem vida, deitada no chão, e ao lado estava o Edgar. O Edgar logo fala para ela que a Gina tinha tirado a própria vida. A mulher chama a emergência e uma das primeiras pessoas a receber a triste notícia foi o Rodrigo, que era como um pai para Gina. E segundo o Rodrigo, foi o Edgar quem telefonou para ele para dar a notícia, e o homem parecia bem frio. Ao chegar no local, ele disse que o Edgar estava chorando, porém nenhuma lágrima saía dos olhos do homem. E o Edgar também não teria olhado diretamente para o Rodrigo. E tudo isso fez com que o Rodrigo suspeitasse dessas atitudes do Edgar desde o início. E o Andrés também tenta falar com a Gina, e como ele não consegue, e ele sabia que ela tinha ido para casa para conversar com o Edgar, ele acha um pouco estranho, então ele resolve ligar para a mãe da Gina, e ele acaba recebendo a notícia de que a Gina teria tirado a própria vida. Mas essa hipótese parece bem improvável para todos que conheciam a Gina. A Gina ela estava feliz nesse novo relacionamento. Ela havia comprado uma casa recentemente. E ela também estava planejando a festa de aniversário da filha, a festa de aniversário de 15 anos. Nem a Ruth, que como eu falei, dormia na casa, nem os filhos da Gina ouviram qualquer coisa. Porém, a casa era bem grande e os quartos deles ficavam distante do local onde o corpo havia sido encontrado. Era um local que era uma espécie de um jardim interno. Era um local que ficava como uma passagem da cozinha para um outro cômodo da casa. O Edgar, por sua vez, mostra como ele teria encontrado a Gina naquela noite. Porém, a polícia percebe que aquilo não fazia muito sentido. Ele diz que havia um local onde a Gina possivelmente teria subido para amarrar uma corda para tirar a própria vida. Porém, a polícia fez diversos testes subindo nesse mesmo... era uma espécie de móvel. E não tinha como a mulher subir nesse local sem cair. Então ela teria que ter feito ali um malabarismo para conseguir tirar a própria vida. Ele também mostrou um local onde ela teria amarrado a corda, onde a corda estava amarrada quando ele a encontrou. E seria ali uma espécie de tubo, um cano. Só que esse local ficava a 3 metros de altura, então também não tinha como a Gina alcançar esse local para poder amarrar a corda. A Gina também estava vestindo as mesmas roupas de quando ela chegou em casa daquele encontro, da festa que ela tinha ido com o namorado. Isso incluiu os sapatos e o casaco. Então a polícia acreditava que ela tinha perdido a vida pouco tempo depois após chegar em casa. O Edgar, por sua vez, mostra à polícia mensagens que a Gina teria mandado para ele naquela madrugada. E nessas mensagens ela dizia que estava desesperada e que pensava em tirar a própria vida.
Entretanto, a polícia descobre que a localização apontada pelo celular da Gina e o celular do Edgar no momento que as mensagens foram enviadas era a mesma. Então eles passam a desconfiar que o Edgar havia mandado as mensagens do celular da Gina para o celular dele, se passando por ela. E o Edgar também havia dito à polícia que a Ruth tinha o ajudado a tirar o corpo da Gina ali da corda. Mas a Ruth disse à polícia que isso não era verdade, que quando ela os encontrou, a Gina já estava no chão e o Edgar ao lado dela. Com a autópsia do corpo e as investigações, a polícia conclui que o Edgar teria agredido a Gina assim que ela chegou em casa. Depois, utilizando a corda, ele a estrangulou. Depois ele teria mandado aquelas mensagens do celular da Gina pro celular dele, para poder criar essa história de que ela teria tirado a própria vida. O Edgar, ele é detido e ele acaba confessando o crime. E ele contou aos investigadores que a motivação do crime tinha sido porque a Gina contou a ele que ela tinha um novo namorado, que ela estava pensando em morar com esse namorado. No dia 13 de junho de 2019, ele foi considerado culpado por feminicídio agravado e foi condenado a 43 anos de prisão. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.